o presidente da Câmara, Hugo Mota, né, quando ele anunciou também a questão do PL da anistia, né, o PL da dosimetria agora, que mudou de nome, né, ele anunciou também que vai levar ao plenário os processos de 4 deputados que estavam com processos, né, analisados de cassação ou no Conselho de Ética, enfim, entre eles o deputado Glauber Braga, né? Estão aí Carla Zambelli, o delegado Ramagem, né, Alexandre Ramagem, eles já foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal, do Glauber Braga, e também deve levar para análise da mesa diretora da casa o processo do deputado Eduardo Bolsonaro, que atualmente está nos Estados Unidos. Começando pelo deputado que é filho do ex-presidente, o Hugo Mota disse o seguinte, que o processo deve ser deliberado pela mesa diretora, já que o deputado faltou a mais de um terço das sessões da Câmara neste ano, e aí ultrapassou os limites de faltas que são são permitidos pela Constituição, que é permitido o limite de faltas que é permitido pela Constituição. Pediu também licença do cargo, né? A gente lembra que ele foi para os Estados Unidos, pediu licença do cargo, fixou residência nos Estados Unidos, mas essa licença terminou no dia 21 de junho e não voltou ao Brasil. Aí, dessa maneira, ele já acumula faltas não justificadas nas sessões plenárias e alcançou esse número suficiente para a cassação do mandato. Já sobre os processos contra Carla Zambelli e Alexandre Ramagem, a gente vai ouvir agora o próprio Hugo Mota falando que vai levar esses casos para o plenário, justamente depois, principalmente no caso de Carla Zambelli, né, depois desse processo ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Nós temos 2 deputados condenados pelo Supremo Tribunal Federal, que é a deputada Carla Zambelli, que deve ter o seu processo concluído amanhã na Comissão de Constituição e Justiça, e falo do deputado Ramagem. São 2 parlamentares que receberam condenação do Supremo Tribunal Federal. E para proteger as prerrogativas parlamentares, nós estamos trazendo essas condenações para que o plenário da Câmara possa dar o seu veredito final acerca desses mandatos. Então, concluindo amanhã na CCJ o posicionamento acerca da deputada Carla Zambelli, nós já traremos diretamente ao plenário. Com relação ao deputado Ramagem, nós não estamos dando esse rito da CCJ. Nós estamos abreviando esse rito, já que quem pode mais pode menos, quem pode mais na casa é o plenário. Nós estamos publicando hoje o processo do deputado Ramagem no Diário Oficial para que ele tenha o prazo de defesa de 5 sessões e vamos levar o caso do deputado Ramagem direto ao plenário já na próxima semana, na próxima quarta-feira, que é quando se cumpre esse prazo. Pois é, esse outro processo, né, do Glauber Braga, a gente lembra que ele foi acusado pelo Partido Novo de ter faltado ao decoro parlamentar por causa de uma discussão que ele teve com o integrante do Movimento Brasil Livre, né, ele chegou a expulsar esse integrante desse movimento do MBL com empurrões e chutes, e aí, por causa disso, foi alvo, né, dessa quebra de decoro parlamentar apresentada pelo Partido Novo e responde esse processo desde então. E aí ele argumentou que essa pena de cassação é desproporcional e que esse processo é uma perseguição política e defende que a pena que poderia ser aplicada a ele seria a de censura verbal ou escrita para, segundo ele, atos que infringissem as regras da boa conduta para ofensas físicas ou morais e desacato nas dependências da Câmara dos Deputados. A gente lembra, até viu ele agora, né, falando que quem articulou esse processo contra ele foi o deputado Arthur Lira, mas o deputado Arthur Lira nega essas afirmações. E agora, a gente está na expectativa agora dessa votação que deve começar hoje, né? Esses processos devem começar hoje a serem analisados pela Câmara e a gente segue acompanhando aqui de Brasília. Bom, como quase tudo da vida, a verdade, a virtude está no meio, né? O mundo tem muitos tons de cinza. O Glauber Braga, ele expulsou esse sujeito, um provocador profissional, aos pontapés da Câmara, literalmente aos pontapés, depois que o cara ofendeu a mãe dele, enfim, ele fez uma série de provocações, é um bullying. Eu acho que deve ser cassado quem expulsa um sujeito desses aos pontapés da Câmara? Sim, claro que sim. Por mais que ele tenha sido provocado, o que você espera de um homem público, de um representante do povo, é um mínimo de equilíbrio emocional para partir para qualquer ação dentro dos limites legais e não uma agressão física. Ou o Glauber acha legítimo o que fizeram com ele ontem? Né? Por que haveríamos de achar esses pontapés legítimos? Então a minha resposta é sim. Por outro lado, ele está cheio de razão ao se sentir perseguido, porque a gente está falando aqui de um deputado que tentou um golpe de Estado, condenado,
uma outra condenada por ter hackeado o sistema do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, e um deputado que abandonou o seu país para fazer de tudo para causar o máximo de mal possível ao Brasil. E que ainda por cima não comparece, obviamente, né? Por esse motivo não comparece às sessões. E o deputado do Pontapé. E só o do Pontapé teve a sua cassação aprovada no Conselho de Ética da Câmara. Então, que há aí 2 pesos e 2 medidas, você não tem a dúvida que há. O que não justifica o ato de Glauber, que se assemelha muito àquele que ele próprio criticou da direita brasileira, semanas atrás, de tentar empastelar a Câmara dos Deputados e interromper uma sessão usando esse artifício infantil de sentar-se na cadeira do presidente da Câmara. Então, tá tudo errado. Ele tem razão de estar se sentindo perseguido. Mas ele não tem razão de reclamar que a sua cassação seria injusta, porque não seria. Injusto seria se ele fosse cassado e os demais não. Aguardemos. Né? E muito menos de ter apelado para esse artifício autoritário e infantil. E aí a resposta de Hugo Motta conseguiu ser ainda mais autoritária e ainda mais infantil. Autoritária porque convocou a Polícia Legislativa para cobrir de porrada aqueles que ocupavam a cadeira, né? E infantil porque mandou cortar o sinal da TV Câmara, tentando impedir a circulação de informações, como se hoje dependêssemos das câmeras profissionais da TV Câmara para que isso acontecesse. Todo mundo viu o que aconteceu por meio dos celulares, transmitindo ao vivo tudo o que estava acontecendo. Né? Hugo Motta, o pequeno, conseguiu tornar-se ainda menor ontem, por mais que estivesse combatendo uma arbitrariedade, uma medida autoritária e nada justificável do deputado Glauber. E por fim, alguém pode estar se perguntando, mas por que esse cara está sendo perseguido? É porque ele é de esquerda? É porque ele é do PSOL? Não. É porque ele é um dos deputados mais estridentes dentro da Câmara contra as emendas parlamentares. É bom que isso seja dito. Se o Glauber for cassado, não será porque ele deu um pontapé no presidente da Câmara, porque pessoas já fizeram coisas muito mais violentas fisicamente lá dentro e nada aconteceu. Isso nunca entrou em pauta de discussão de cassação, imagina. Nunca, jamais. Deveria entrar, mas não entrou, jamais. Então por que com ele sim? Porque ele é um cara muito combativo, né, em relação ao assunto das emendas parlamentares. Né? Essa mamata, essa festa que virou Brasília, esse sistema de governo que praticamente impede que o Brasil tenha algum tipo de futuro e abre as portas de uma maneira escancarada a todo tipo de corrupção paroquial. Ele é um dos grandes inimigos das emendas parlamentares, portanto inimigos daquilo que a gente pode chamar de sistema dentro da Câmara dos Deputados e do Parlamento Brasileiro. Então é bom que fique bem claro. E esse não é um assunto que deveria sensibilizar a esquerda ou a direita, é um assunto de todos os brasileiros. Ou alguém gosta do sistema de emendas como ele está hoje. Tá? Então é bom que a gente explique direitinho o que está acontecendo. O Glauber fez tudo errado, mas ele não será cassado porque deu um pontapé num babaca do MBL. Ele será cassado porque ele vai contra os interesses financeiros, pecuniários de seus colegas na Câmara dos Deputados. Bom, e a gente vai voltar a falar também sobre essa ação contra a imprensa e contra a circulação de informações confiáveis, né? Como nós dissemos aqui, o sinal da TV Câmara foi fechado, a câmera da TV Câmara foi fechada, então a gente não podia acompanhar oficialmente o que estava acontecendo, jornalistas acabaram sendo retirados e agredidos, sim, porque teve confusão, e já a gente vai trazer um relato de quem estava lá, né? Daqui a pouquinho, porque a nossa reportagem também ficou até as 4 horas da manhã acompanhando as votações, então um pouquinho mais tarde a gente vai trazer aqui o repórter da Band, o Túlio Amâncio, que estava na Câmara no momento da confusão para contar para a gente exatamente o que aconteceu, e nada justifica a agressão contra profissionais da imprensa. Pode até parecer uma palavra corporativista, uma vez que nós somos jornalistas, mas é verdade. Um profissional que está dentro de um local para onde ele foi credenciado para estar, ele está ali sem agredir ninguém, ele está ali para coletar informação e levar essa informação para as pessoas, para a sociedade, ele não pode, de modo algum, ser agredido fisicamente, verbalmente, ter a liberdade dele de circulação cerceada. Então, já a gente vai abordar mais esse tema com a nossa reportagem.